Desde 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde passou a reconhecer o burnout como uma doença de caráter ocupacional, ou seja, relacionada ao trabalho. O termo é utilizado para caracterizar situações de esgotamento mental, psicológico e físico de um indivíduo em situações ligadas à sua rotina profissional. Na crise sanitária que estamos vivendo, a sobrecarga aumentou também para médicos, enfermeiros, jornalistas, professores e profissionais autônomos, por exemplo. Quando fazemos um recorte de gênero, podemos perceber um impacto maior em mulheres que exercem jornada tripla, sendo mães, donas de casa e profissionais. O Reverso UFS recebe hoje a psicóloga Adriana Adão para falar o que é a síndrome de esgotamento profissional e por que, durante a pandemia, ela tem afetado mais mulheres. Seja muito bem-vinda, Adriana. E para começar, eu queria que você falasse para a gente, então, quais são os sintomas e o que é esse esgotamento. Sim, olá, bom dia. Bom, o burnout, né, ele nada mais é do que um estresse emocional de longa duração ligado ao contexto do trabalho. Né? Essa expressão ela surgiu nos anos 70, né, no meio empresarial. Né? Nada mais é do que um cansaço em relação, né, às tarefas do dia a dia. A pessoa ela não consegue mais lidar com as tarefas do cotidiano de maneira eficiente, indicando que assim ela chegou no seu limite, né? Uma sensação de cansaço muito grande, a pessoa dorme e ela não consegue descansar também, né? Então, tudo isso ela está ligado ao burnout. E como que esse momento pandêmico que a gente está vivendo, ele tem contribuído para o aumento de casos e diagnósticos? Sim. Bom, com o contexto pandêmico, né, houve a migração do ambiente de trabalho, né? As pessoas começaram a trabalhar home office. E aí, essas paredes elas foram derrubadas, né? Porque havia uma delimitação de onde se trabalhava e onde era o seu lar, né? E com a migração para o home office, isso se misturou. Então, uma mulher que trabalhava fora, por exemplo, um homem que trabalhava fora, dentro do seu lar, tem que lidar com as tarefas, trabalhar de 8 às 18 e também cuidar das atividades do cotidiano, né? Tomar conta de uma criança, cuidar das tarefas do lar e as tarefas que já eram, né, do seu dia a dia. E para a gente poder falar do burnout, é preciso entender também quais são os impactos sociais e culturais que fazem com que a síndrome venha afetando mais mulheres. Você pode falar para a gente quais são? Sim, por fatores sociais e culturais, né, a mulher ela já era mais ligada a questões do cuidado dentro do lar, né, na educação dos filhos e etc. E o homem, né, ele era tido como provedor. Só que ao longo dos anos, a mulher migrou, né, foi trabalhar fora, foi estudar, e não houve uma conversa, um consenso entre os pares sobre essas atividades. Então, essa mulher sai para trabalhar, trabalha fora do seu lar, estuda, e ao retornar aos seus lares, ainda assim continua sendo majoritariamente responsável pelas tarefas, educação, por aquelas atividades que são visíveis aos nossos olhos, como, por exemplo, passar uma vassoura na casa, lavar uma louça, como aquelas que também são invisíveis, que geram sobrecarga, como pensar, por exemplo, né, em agendar uma consulta para o filho, de ver carteira de vacinação, de organizar as outras coisas que não são visíveis dentro de um lar e que também geram tempo para serem feitas. Então, a gente tem essa mulher que está no ambiente de trabalho, né? Está procurando por igualdade salarial, igualdade na ocupação de cargos de liderança, por exemplo, mas que também, pela sociedade, espera-se que seja mãe, cuidadora e dona de casa. A gente consegue perceber esse esgotamento do trabalho refletindo em outras áreas da vida da mulher, como, por exemplo, na maternidade? Sim, sim, né? Que a maternidade ela vem cheia de expectativas, né? Então espera-se, né? E às vezes há uma autocobrança da própria mulher em ser uma mãe perfeita, né? E essa expectativa ela nunca vai ser alcançada, né? Porque a gente tem falhas, nós erramos de modo geral, né? E também com a tecnologia a gente tem acesso a influencer, uma série de pessoas que mostram no Instagram, por exemplo, em algumas redes sociais, um mundo perfeito. Então, é uma mulher que, né, faz atividade física, que cuida do seu lar, que trabalha fora, que é uma executiva, mas a gente não consegue ver o contexto que há por trás, né? Porque às vezes ela tem uma babá,
ela tem, né, alguém que cuida do seu filho, né, tem um personal trainer, consegue fazer algumas atividades estéticas, né, no seu próprio corpo, então ela consegue manter toda essa rotina. E a mulher, né, real, né, precisa conviver com todo esse contexto que é próprio dela. Né, que às vezes não tem uma rede de apoio ou está buscando uma rede de apoio, às vezes precisa de um apoio do parceiro, enfim. E quando a gente fala em sobrecarga e esgotamento, além do fator gênero, há também a influência de raça e de classes sociais. Neste cenário, qual que é o impacto do burnout na mulher negra? Sim. Segundo o IBGE, né, as mulheres negras realizam mais atividades domésticas do que as mulheres brancas. Né? Por que disso? É um resquício, né, uma construção histórica e um resquício da escravidão. Né? Então, muitas mulheres, por falta de opção e por falta de oportunidades, acabam indo para essas atividades do cuidado e atividades domésticas. Né? Muitas mães solos também, né, acabam realizando essas atividades fora do seu lar e aí retornando para os seus lares, precisa dar conta disso também, porque às vezes fora cuida do filho da doméstica, da patroa, né, cuida de toda essa rotina e aí dentro do seu lar precisa também cuidar das atividades, né, e cuidar da educação do filho e de tudo que envolve o lar. E a gente pode dizer que esse esgotamento, ele está atrelado à imagem que a gente coloca na mulher de que tem que ser guerreira, tem que ser forte, principalmente na mulher negra, de que a mulher tem que dar conta de tudo. Esse esgotamento mental, ele está ligado a isso? Sim, sim, né? É a expectativa em relação ao dar conta, né? Muitos chamam as mulheres de guerreiras, né? E eu costumo fazer uma brincadeira que guerreira é a Xena, né? Nós somos humanas. E há esse entendimento também, essa percepção de que precisa dar conta de tudo, mas nunca vai se dar conta de tudo. Uma coisa ou outra, né, vai ficar por fazer. E é preciso abaixar o nível de expectativa também em relação a isso, em relação às tarefas, em relação ao trabalhar fora, em relação a tudo isso, né? Porque uma coisa ou outra vai ficar pendente, vai ficar por fazer. Por fim, eu queria que você falasse para a gente o que deve ser feito quando se percebe os sintomas do burnout. Sim, né? Quando se percebe os sintomas do burnout, o primeiro passo é pedir ajuda, né? Seja conversando com alguém que consiga te ouvir, te validar, fale dos seus sentimentos, buscar ajuda psicológica, se possível. A gente sabe, né, que às vezes é difícil buscar uma ajuda psicológica por conta da acessibilidade de psicólogo, psiquiatra, enfim, né, buscar um profissional da área da saúde, mas tentar buscar, né, esses profissionais para poder fazer um acompanhamento necessário, realizar ajustes na rotina cotidiana, o que é possível fazer hoje, o que é possível deixar para amanhã, né? Dividir tarefas, né? A gente sabe que não é fácil, mas às vezes é, né, preciso chamar o homem ou as pessoas que moram dentro desse lar para uma divisão de tarefas, né? O que é possível para uma criança também fazer dentro de um lar, né, sem sobrecarregar, né, ensinar a uma criança e deixar que ela faça por si só também, né? Um adolescente, por exemplo, né, lavar uma louça, diminuir o nível de expectativa e de cobrança também, né? Porque a gente sabe que quando a mãe está ensinando algo, ela quer que seja feito tal qual ela faz. E quando se está aprendendo, né, a gente sabe que não vai ser tão perfeito, mas vai ser do jeito que ele consegue. Então, é isso, né? Diminuir a autocrítica, diminuir a autocobrança. E você acredita que essa diminuição da expectativa, ela pode ser feita também no ambiente de trabalho? Porque a gente está vivendo uma pandemia, o nosso relacionamento com o tempo mudou, com as demandas que nos são impostas. A gente pode também pedir ajuda nesse ambiente? Sim, é importante, né? Falar, buscar ajuda também nesse ambiente de trabalho. Né? Com a tecnologia, isso rompeu, os espaços eles foram rompidos.
né? Então, às vezes é preciso colocar limites também, porque o celular está aí, o WhatsApp está aí, então as pessoas enviam mensagens o tempo todo, cobrando o tempo todo, há uma cobrança por produtividade, né? Então, às vezes é preciso conversar e também descansar. A gente sabe que diante do contexto que a gente vive, por conta da questão de grande desemprego, nem sempre é possível ter essa conversa de forma clara. Mas o que é possível, né, dentro do meu contexto? O que eu posso buscar de ajuda também para poder aprender a lidar com esse ambiente? Adriana, a gente encerra por aqui então o nosso bate-papo. Foi um prazer ter você conosco. Esse foi mais um Reverso UFES. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada, tchau.